Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Mais uma quinta-feira que nós estamos aqui reunidos para este nosso culto de oração e pregação da palavra, ainda neste formato à distância, às 19h30, em uma sala virtual de oração. E agora, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 28, para esta nossa série de meditações no livro dos Salmos, nesse momento em que nós iremos meditar nas Escrituras Sagradas. O salmo para a nossa reflexão, para a nossa meditação, para a exposição desta noite, é o Salmo de número 28. E assim nos diz a palavra do Senhor. A ti eu clamo, Senhor, minha rocha. Não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Não me deis o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores, que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no coração. Retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as suas más obras. Retribui-lhes o que as suas mãos têm feito e dá-lhes o que merecem. Visto que não consideram os feitos do Senhor, nem as obras de suas mãos. Ele os arrasará e jamais os deixará reerguer-se. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo, ó, e abençoa a tua habitação, a tua herança. Cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o teu nome e te agradecemos por mais essa oportunidade que temos de meditarmos na tua palavra através desse salmo inspirado pelo teu Espírito Santo, e nós pedimos que nessa noite, Senhor, nós possamos ter a nossa fé renovada em Ti, a nossa esperança reafirmada, Senhor, em Ti, Tu que és a nossa rocha, a nossa proteção, o nosso sustentador, o nosso protetor, o nosso provedor. Tu és inabalável, todo-poderoso, Senhor. Em nossas orações, nós possamos confiar naquele que é reconhecido ao longo das Escrituras como a rocha e o pastor. Aquele que provê e aquele que protege, aquele que nos dá segurança, especialmente em meio às nossas lutas e aflições. Nós oramos para que teu Espírito Santo nos ensine conforme este texto das Escrituras, e que possamos crescer em fé, Senhor, esperando em Ti, confiando em Ti. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, há quem defenda que este Salmo 28, ele encerra uma coletânea de salmos, desde aquele de número 23, com temas em comum. Por exemplo, percebam vocês que o último versículo deste Salmo 28, ele retoma a imagem de Deus como o pastor do seu povo. Como vimos bem lá na abertura do Salmo 23, quando Davi registra: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Assim como nos salmos anteriores, esse Salmo 28 ele trata sobre os ímpios, aqueles que são reconhecidos como malfeitores, como inimigos de Davi, mas também como inimigos do próprio Deus. Estes são descritos como homens falsos, malignos, que laboram o mal enquanto desprezam as obras do Senhor. Outro tema presente neste salmo é o tabernáculo, como aqui no versículo de número 2 que nós lemos, sendo chamado nos salmos anteriores de a casa de Deus ou o santuário do Senhor. Davi ele faz menção a este tabernáculo, na verdade, especificamente ao lugar santíssimo, aquela área reservada, identificada como o trono de Deus entre os homens. E ao fazer isso,
Davi ele tem em mente o local de maior intimidade com Deus. Ele tem em mente o cenário em que está diante do próprio Deus apresentando as suas súplicas. Davi clama por sua vida e intercede em favor do povo do Senhor, demonstrando confiança que Deus há de atender às suas orações. Davi ele dá a entender que mesmo em meio às tribulações e aflições que ainda experimentava, a sua voz é erguida em agradecimento a Deus. Bom, este salmo ele é dividido quase que em partes iguais, formadas por 2 versículos cada uma delas. A primeira parte, nós vemos Davi clamando ao Senhor e suplicando por socorro, nos versículos 1 e 2. Depois, Davi pede que o Senhor faça justiça, julgando as obras dos ímpios, e mostra isso nos versículos 3, 4 e 5. Em seguida, Davi ele louva ao Senhor confiando no atendimento das suas súplicas, nos versículos 6 e 7, e por fim, Davi intercede ao Senhor em favor do povo, confiando no divino cuidado pastoral desse Deus, nos versículos 8 e 9. Portanto, nós aprendemos com este salmo que o Senhor é o justo juiz e o pastor que atende ao clamor do seu povo. O Senhor é o justo juiz e o pastor que atende ao clamor do seu povo. Estas duas imagens, a do justo juiz e a do pastor, identificam o Senhor como o rei que governa sobre o seu povo com justiça, verdade, bondade e misericórdia. O Senhor é o Salvador, Ele é o provedor, Ele é o protetor do seu povo. E neste sentido, este salmo mantém a sua ligação com os salmos anteriores, vistos antes mesmo dessa série que começa no Salmo 23, nessa série recente que começa no Salmo 23, nesses salmos anteriores nos quais Davi reconhece a Deus como o supremo rei, e a este Deus, ele entrega os cuidados da sua vida e do povo sobre o qual ele foi constituído pelo Senhor como rei, o povo de Israel. Este salmo nos ensina e nos incentiva a confiarmos no Senhor, o justo juiz e pastor, que atende ao clamor dos que a ele suplicam com confiança. Neste salmo nós vemos que o Senhor é o justo juiz e pastor, que atende ao clamor dos que a ele suplicam com confiança. E nós começamos vendo isso nos versículos 1 e 2, que mostram para a gente Davi clamando ao Senhor e suplicando por socorro. E eu convido você a ver novamente comigo, aí na sua Bíblia, o versículo de número 1, que nos diz assim: A ti eu clamo, Senhor, minha rocha, não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Vejam vocês que ao reconhecer o Senhor como sua rocha, Davi ele expressa aqui toda a sua confiança em Deus. Rocha é a expressão que aponta para o Senhor como todo-poderoso, invencível, como um protetor inabalável. Vejam que em Deuteronômio, capítulo de número 32, o Senhor é identificado como a rocha e logo em seguida são mencionados os atributos de Deus, dando para a gente a ideia de que reconhecer o Senhor como a rocha significa considerar os seus atributos. Ouça o que diz o capítulo 32 de Deuteronômio. Assim nos está lá registrado: Proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto Ele é. Deuteronômio 32, em Deuteronômio 32, o Senhor também é identificado como a rocha quando é comparado aos falsos deuses das outras nações. O versículo de número 31 registra o seguinte: pois a rocha deles não é como a nossa rocha, como com o que até mesmo os nossos inimigos concordam. Daí a gente percebe que Davi
está declarando aqui no Salmo 28 a sua total confiança em Deus como seu Salvador, protetor e provedor, quando o identifica como a sua rocha. Afinal, o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é grandioso, ele está acima dos falsos deuses. Ele é perfeito em tudo que faz, suas obras são perfeitas, ele não comete erros em suas ações, ele é a verdade, ele é justo e fiel. E daí eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã, exatamente para esses atributos de Deus, quando ele é identificado, quando ele é reconhecido como a rocha. Primeiro, porque sendo o verdadeiro Deus e não um ídolo, não um falso Deus que cedo ou tarde frustrará os seus adoradores, é impossível que o Senhor frustre aqueles que clamam por ele. É impossível que o Senhor frustre os que clamam a ele. Segundo, sendo perfeito em tudo o que faz, sendo aquele que não comete erros em suas ações, então, seja lá o que Deus fizer, como ele responder às nossas súplicas, nós podemos estar certos de que será feito o melhor, mesmo que isso venha contrariar, mesmo que isso venha frustrar as nossas expectativas. Por fim, sendo justo e fiel, nós podemos estar certos de que o Senhor nunca deixará de fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, e nunca deixará de responder aos que clamam a Ele por causa da sua fidelidade. Então, nós devemos assim orar a Deus: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E é muito bom a gente perceber isso em razão do que Davi registra logo em seguida no versículo de número 1. Ele diz: não fiques indiferente para comigo. Eu sei, meus irmãos e minhas irmãs, que é angustiante ver o tempo passar e não perceber a ação de Deus, mesmo quando a gente suplica de forma incessante em oração, clamando pela sua ação em nosso favor. Os salmos, eles são então profundamente tocantes justamente por isso, por causa do realismo com que os seus escritores retratam as suas reações em situações aflitivas, como essa aqui experimentada por Davi. Quem nunca pensou que Deus estivesse indiferente ao seu clamor? Não é mesmo? Porém, nós não podemos nos esquecer que o Senhor é a nossa rocha. Mesmo que estejamos nos sentindo como Davi, diante do aparente silêncio de Deus, como mostra o final do versículo 1, se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. E aqui, Davi ele se vale de uma imagem para descrever o seu estado de espírito ao não perceber Deus agindo em sua vida. Descer a cova ou ser sepultado retrata uma condição irreversível e ao mesmo tempo assustadora, dada às trevas ou à destruição em que a pessoa se encontra. Então, de certo modo, Davi, ele quer expressar aqui que se Deus não lhe responder, não lhe restará mais nenhuma outra esperança. É como se Davi declarasse que sem Deus não havia nenhuma outra pessoa e nenhum outro recurso com o qual ele pudesse contar. E daí se sentir como que ignorado por Deus era de uma condição muito aflitiva para Davi, além das tribulações e aflições que ele estaria enfrentando nesse momento. E aí, no versículo 2 fica clara a relação pessoal e próxima que Davi tem com Deus ao fazer a sua súplica. Então a gente percebe em Davi tanto uma expressão inicial de confiança neste Deus, ao chamá-lo de a rocha, confrontando com o ânimo, com o estado de espírito dele, ao perceber, ao ter a impressão de que Deus não lhe estava respondendo às súplicas, mas ao mesmo tempo Davi, ele confia neste Senhor, tanto é que ele manifesta aqui uma relação pessoal com este Deus, no versículo de número 2,
E eu convido você a ler este versículo comigo. Ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Erguer as mãos é a expressão que identifica a postura de Davi em oração. Então a gente percebe que mesmo Davi se sentindo como ignorado, supostamente ignorado por Deus, ele não desiste de permanecer em oração. E ele tem em vista um Deus pessoal, diante de quem ele fala como alguém que expõe a um rei as suas petições durante uma solene audiência de julgamento. Como eu disse no início desta pregação, o lugar santíssimo, também chamado de Santo dos Santos, era aquela área mais reservada do tabernáculo e mais tarde do templo, onde estava colocada a Arca da Aliança e que representava de forma especial a presença de Deus entre o seu povo, ou, dizendo de uma outra forma, o trono de Deus entre os homens nesta terra. Davi queria com isso então ilustrar que ele estava apresentando as suas orações diante da face do Senhor. E meus irmãos e minhas irmãs, seria impossível que Deus não estivesse atento às orações do seu servo. E vejam como é interessante a pedagogia bíblica aqui. Não é a primeira vez que nós lemos nesta sequência dos Salmos sobre este lugar santíssimo, sobre o Santo dos Santos. E daí, de forma pedagógica, conforme a inspiração do Espírito Santo dada a Davi e conforme a revelação progressiva do plano de Deus, nós trazemos novamente à nossa memória o que está registrado no capítulo 10 do livro da Carta aos Hebreus, que diz assim nos versículos 19 a 22, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Aproximemo-nos com convicção de fé do Santo dos Santos, estejamos na presença do Senhor. Muito mais do que Davi, que não podia entrar no Santo dos Santos, porque ele não era da linha sacerdotal e ele nunca seria escolhido como um sacerdote. Aquele único entre o povo de Israel, autorizado a entrar no lugar santíssimo uma vez por ano e trazendo consigo o sacrifício em favor de si do povo. Nós que cremos em Jesus, podemos entrar no Santo dos Santos por causa do sacrifício dele em nosso favor. Nós temos livre acesso à presença de Deus e podemos fazer isso por meio especial, por meio das nossas orações. Nós temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer das nossas angústias e aflições, tanto pelo fato de ele ter passado pelas mesmas tentações que nós, quanto por ter sofrido em nosso lugar, de modo diferente e muito melhor do que Davi. Nós podemos nos aproximar de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, porque os nossos corações foram purificados em razão do sacrifício de Jesus para o perdão dos nossos pecados e por causa dos méritos dele que nós desfrutamos. Portanto, temos um Deus que é a nossa rocha, a quem nós podemos clamar por meio do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado e nos possibilita, por meio da fé e das nossas orações, estarmos diante da sua santíssima presença. E sempre é bom fazer menção e trazer à nossa memória a obra de Cristo continuamente,
periodicamente, meus irmãos e minhas irmãs. É isso que nós vemos novamente nesse Salmo de número 28. Afinal, foi a Ele, a Jesus Cristo, que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Ele é o bom pastor, Ele é o pastor das nossas almas. Portanto, conforme as Escrituras revelam, nós podemos dizer que Jesus Cristo é o justo juiz e o pastor que atende ao clamor do seu povo, da sua igreja. E esse papel de justo juiz, ele é destacado aqui neste salmo, nos versículos 3 a 5, que mostram Davi pedindo que o Senhor faça justiça, julgando as obras dos ímpios. Vamos ler, e eu convido você a ler comigo, esses versículos 3 a 5 do Salmo 28. Não me deis o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores, que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no coração. Retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as suas más obras. Retribui-lhes o que as suas mãos têm feito e dá-lhes o que merecem. Visto que não consideram os feitos do Senhor, nem as obras de suas mãos, ele os arrasará e jamais os deixará reerguer-se. Percebam que Davi ele retrata essas pessoas como ímpias, malfeitoras e cheias de falsidade. Em uma outra tradução para este versículo 3, é possível ler que estas pessoas dirigem palavras amigáveis ao próximo enquanto tramam maldades no coração. Eles falam como se fossem amigos, mas o coração deles está cheio de maldade. Eles são fingidos e falsos. Falam de paz quando seu coração está cheio de ódio. Então, a gente percebe que eles laboram o mal. As suas obras são más. De tal modo que eles não se importam com as obras do Senhor, como nos mostra o versículo de número 5. E daí, nestes versículos, as obras dos ímpios e malfeitores se contrastam e se opõem às obras do Senhor. Sabem, ao longo da minha caminhada de fé, eu fui aprendendo sobre a boa conduta cristã. E ainda tenho muito a aprender. Mas, ao longo do tempo, eu aprendi com Deus e em Sua palavra e com o exemplo de crentes fiéis e piedosos a não apenas discernir as condutas reprováveis dos ímpios, como também a julgar a mim mesmo para ver se eu não estaria, de algum modo e em alguma medida, reproduzindo estas condutas. Sabem, quando eu leio as seguintes recomendações do apóstolo Paulo a Timóteo, eu fico pensativo sobre o quanto eu preciso me manter vigilante em relação à minha conduta, como registra 1 Timóteo capítulo 1. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Agora ouça. Mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram, por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. É possível que este Alexandre, mencionado na primeira carta, seja o mesmo a quem o apóstolo Paulo faz referência, volta a mencionar na sua segunda carta a Timóteo. Ele registra lá o seguinte: Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. E aqui o apóstolo Paulo usa uma linguagem muito parecida com esta de Davi no Salmo 28. O apóstolo também fala sobre esse Alexandre a Timóteo, dizendo o seguinte: previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. É interessante como que homens que durante algum tempo foram companheiros do apóstolo Paulo, em dado momento viraram as costas para ele
e passaram a ser seus opositores. O apóstolo João ele também registra algo parecido em sua terceira carta. Ouça, escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos e impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Então, Alexandre e Diótrefes agiram como ímpios, malfeitores, falsos e traidores, como as pessoas descritas aqui neste Salmo de número 28. Porém, Deus há de retribuir a cada um conforme as suas obras. Foi Jesus mesmo quem garantiu isso, depois de convocar cada um dos seus discípulos a tomar a própria cruz e segui-lo, como registra Mateus capítulo 16. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Agora preste atenção no que Jesus disse. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Essa ideia de retribuição conforme a conduta também foi registrada pelo apóstolo Paulo em Romanos 2. Por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam a glória, honra e imortalidade, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, pois em Deus não há parcialidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nós sejamos capazes de enxergar as condutas reprováveis dos descrentes, mas não deixando de julgar a nós mesmos para ver se não estamos incorrendo nos mesmos erros, reproduzindo estas condutas indignas do Evangelho em alguma medida. E também que não nos esqueçamos daquilo que o apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos Efésios, no capítulo 2. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, não pelas suas obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então nós somos salvos pelas obras de Cristo e não as nossas, ainda que sejamos salvos para praticarmos as boas obras que Deus preparou para nós. Portanto, a Deus seja toda a glória, a Ele confiemos as nossas vidas e o justo juízo sobre todos e todas nesse mundo. E nisso nós concordamos com os versículos 6 e 7 deste Salmo 28, nos quais Davi louva o Senhor, confiando no atendimento das suas súplicas, e eu convido você a ler comigo esses versículos 6 e 7 do Salmo 28, que dizem assim: Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico
lhe darei graças. Vejam vocês que nestes versículos, Davi louva a Deus por ter ouvido as suas súplicas. Ele declara que é o Senhor quem o fortalece e o protege. E em seguida, a sua expressão de gratidão pessoal o faz se voltar em favor da nação. E daí nós vemos Davi intercedendo ao Senhor em favor do povo e confiando no cuidado pastoral de Deus, como nos mostram os versículos 8 e 9. Veja aí comigo. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. E dessa forma, nós vemos neste salmo que o Senhor é o justo juiz e o pastor que atende ao clamor do seu povo. É o Senhor quem salva, abençoa e conduz o seu povo. E essas ações descrevem o cuidado de Deus dispensado ao seu povo como protetor e provedor, como bom pastor que cuida das suas ovelhas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nós sejamos motivados a confiar nesse Deus que é a rocha, que nós entreguemos as nossas vidas ao cuidado desse Deus e que nos submetamos ao pastoreio desse Deus, olhando para este salmo e vendo que, na verdade, nós podemos dizer que Jesus Cristo é este justo juiz e o bom pastor que atende ao clamor da sua igreja. Bom, eu chego ao final desta pregação pedindo ao Espírito Santo que ele não permita que ninguém tenha considerações sobre si mesmo além daquelas que convém. Seja no sentido de olhar para os ímpios e malfeitores se achando muito melhor do que esses enquanto pratica coisas semelhantes. Seja também no sentido de buscar uma vingança pessoal centrada em si mesmo e não em Deus, a quem deve ser entregue tal julgamento e retribuição conforme os atos de cada um e conforme o juízo perfeito desse Deus. A Bíblia é clara em afirmar que não há um justo sequer sobre a face da terra, ninguém que faça o bem. Então, se você, meu amigo, minha amiga, que ainda não reconheceu a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, se você acha que possui virtudes maiores do que as pessoas que abrigam a maldade no coração, como aquelas descritas neste salmo, eu peço que você não pense sobre si mesmo, não pense sobre si mesma muito além do que convém. Porque não há quem sempre faça o bem e nunca peque, é o que a Bíblia Sagrada nos garante. Daí então, você precisa perceber que não poderá contar com a sua justiça própria para ser absolvido quando for julgado por Deus. Você, minha amiga, não poderá contar com a sua justiça própria para ser absolvida quando for julgada por Deus. Ainda que você tivesse de colocar em um dos pratos de uma balança as suas boas obras e no outro prato dessa mesma balança as suas transgressões e pecados, esteja certo, esteja certa de que o peso da sua culpa superaria em muito aquilo que você imagina que poderia justificá-lo, aquilo que você imagina que poderia justificá-la. Então, como qualquer outra pessoa no mundo, você precisa de alguém que tome o seu lugar neste julgamento. Alguém que seja julgado no seu lugar, alguém que assuma a sua culpa e pague as suas dívidas acumuladas pelas suas transgressões e pecados. Saiba de uma coisa, a Bíblia nos garante que ou a justiça é aplicada sobre você e a sua pena será a condenação eterna no inferno, ou a justiça é aplicada sobre Cristo como seu substituto, possibilitando que você desfrute da vida eterna com Deus. Por isso,
você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo. E eu quero convidar você a fazer isto agora mesmo, nesta noite. Eu lhe digo, arrependa-se e creia em Jesus Cristo. Eu convido você a curvar a sua cabeça e orar junto comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que foi ministrada, que foi anunciada nesta noite. E pedimos que teu Espírito Santo fale aos corações, fortalecendo aqueles nossos irmãos e irmãs que enfrentam aflições e tribulações e também preparando aqueles que não têm as enfrentado neste momento, para que quando elas vierem, e elas virão, nós possamos nos apegar, nos sustentar nesta rocha inabalável que é o Senhor. Deus eterno, que aquilo que nós enfrentamos nas nossas relações com outras pessoas possam ser colocados aos teus pés, ó Deus, pois tu és o justo juiz. Tu hás de retribuir a cada um conforme as suas obras. Ó Deus, e nós que cremos em Cristo, tenhamos a confiança que quando chegar este dia, nós não seremos julgados em primeiro lugar pelas nossas obras para a salvação, porque um dia cremos nas obras de Cristo para que pudéssemos ser salvos. Mas não nos deixe, Senhor, perder de vista que nós fomos salvos, sim, para as boas obras. Obras essas preparadas pelo Senhor para nós as praticarmos e não sejamos negligentes, Senhor, e que saibamos que o Senhor também há de nos avaliar e de nos recompensar com galardões, ó Deus, em função daquilo, de como nós andamos neste mundo e aproveitamos as oportunidades que nos foram dadas para vivermos de modo digno do Evangelho. Pai eterno, fala ao coração daqueles nossos amigos e amigas que estão ouvindo esta palavra, esta pregação, para que eles tenham consciência de que não podem confiar na sua justiça própria, mas sim que eles possam olhar para a cruz e ver que ali o teu Filho entregou a sua vida para a salvação de pecadores e pecadoras. Senhor, que esta palavra encontre bom propósito na quem ela for direcionada, quem ela alcançar, e que vidas se rendam aos teus pés, o reconhecendo como único, suficiente e definitivo Salvador e entregando as suas vidas a Jesus Cristo como Senhor. Pois tu és o justo juiz e o bom pastor, ó Deus, que não lança fora aquele que vem a ti, suplicante, pedindo pela tua graça e misericórdia. Os teus olhos não estão fechados, nem os teus ouvidos cerrados para as nossas orações. Seja a oração daqueles que já creem em ti, seja a oração daqueles que querem se render aos teus pés. Ó Deus eterno, nós te agradecemos por esta noite e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, tenha uma boa noite. Deus abençoe a sua vida e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.